Flamengo, Léo Pereira é desejado por grande potência do futebol mundial. Zagueiro vem sendo titular com Tite, um dos principais destaques do Fla. O zagueiro Léo Pereira é um dos principais jogadores do Flamengo e vem sendo peça principal no sistema defensivo do time em 2024. Suas atuações chamaram as atenções de vários treinadores e dirigentes, e sua saída do rubro-negro virou uma preocupada para a diretoria. Um dos grandes interessados nos talentos do defensor é um clube bilionário da Arábia Saudita que tem sondado sua situação há meses. Al Nassr quer Léo Pereira. O setorista Júlio Miguel Neto informa que o Al Nassr tentará novamente a contratação do zagueiro Léo Pereira nesta janela de transferências. Os sauditas tentaram a aquisição do defensor na última temporada, mas acabaram esbarrando na alta pedida feita pela diretoria rubro-negra. Desta vez, o time comandado por Luiz Castro acredita que pode dar um ponto final nesta novela com a contratação do jogador brasileiro. Na última vez, a equipe de Cristiano Ronaldo chegou a oferecer 12 milhões de euros por Léo Pereira, mas o Flamengo acabou recusando. Agora há uma grande possibilidade de que os valores aumentem, e que uma nova oferta seja apresentada em julho. No momento não se há informações se existe um desejo de negociar o defensor. Tite acredita que ele é um membro importante do elenco principal, e vem o utilizando como titular ao longo de toda a temporada. Rossi recebe oferta de 40 milhões de reais para deixar o Flamengo e clube toma decisão. Interessado é do futebol inglês, janela se abre dia 10 de julho. Rossi do Flamengo recebe oferta para deixar o Brasil. O goleiro Rossi recebeu uma oferta de 7 milhões de euros para deixar o Flamengo e viver um novo desafio na elite do futebol europeu na Premier League. A informação foi passada por Fabrício Lopes, do jornal Dia. Rossi chegou ao Flamengo na temporada passada junto ao Boca Jrs. E se tornou titular do time em pouco tempo. Com Tite em 2024 vive grande fase e coleciona grandes números individuais sem levar gol. Grande clube da Inglaterra, o Nottingham Forest teria feito uma oferta de 40 milhões de reais ao Flamengo pelo futebol do goleiro. Lembrando que o clube inglês está acertando a compra de Carlos Miguel, goleiro do Corinthians. Sem acordo. O Flamengo não pretende negociar o futebol de Rossi até pelo menos o fim da atual gestão do presidente Rodolfo Landim. O goleiro é titular de Tite e também está muito feliz no Rio de Janeiro. A oferta do Forest pelo argentino pode ter acontecido antes do interesse em Carlos Miguel. Com a negativa do Flamengo, eles provavelmente foram em busca do jogador do Corinthians. Este que está em busca de um novo goleiro para a posição. Avaliado em 6 milhões de euros, Rossi tem contrato com o Flamengo válido até 2027. O reserva atual do goleiro é Matheus Cunha, que também foi um alvo recente do clube da Premier League. De goleada contra o Vasco, o time de Tite volta a entrar em campo dia 20 em casa, Maracanã, contra o Bahia. O clube carioca é o atual líder do Brasileirão com 14 pontos, juntamente com o time nordestino. Tite toma decisão e Wesley, Carlinhos e mais 3 devem ter mais espaço no Flamengo. Os 5 jogadores foram listados pelo G como possíveis nomes que devem ganhar oportunidades durante a Copa América. Como é de conhecimento geral, e já se sabia há algum tempo, o Brasileirão Série A não vai parar durante a Copa América. Isso faz com que as equipes que tiverem jogadores convocados tenham baixas no elenco. Com isso, alguns nomes do elenco que não vinham tendo minutos devem ganhar mais oportunidades nos times durante o período do torneio. O Flamengo é um desses casos, pois teve muitos atletas convocados. O próprio treinador Tite, em entrevista para a Flá TV, confirmou que nesse período em que o time terá desfalques, alguns jogadores que não estavam tendo minutos em campo vão receber oportunidades. Semana de preparação importante onde, por vezes, oportunidades são dadas para atletas que não vinham sendo utilizados. E aquele sentimento que o técnico por vezes tem de não dar oportunidade a todos, saindo alguns atletas que são extremamente importantes, mas oportunizando a outros também que talvez se faziam merecedores antes, disse o comandante. O Globo Esporte citou 5 nomes de atletas que devem estar entre esses que podem ter mais espaço no Brasileirão Série A, neste momento em que acontecerá a Copa América. A lista com os seguintes nomes: o jovem lateral direito Wesley, os meio-campistas Igor Jesus, Vitor Hugo e Matheus Gonçalves, além do centroavante Carlinhos. Vale destacar que, com exceção de Carlinhos, que chegou ao time neste ano, e Matheus Gonçalves, que chegou até a ser emprestado, os outros já chegaram a ter sequências, por mais que curtas, no time. Tite aproveitou para pregar paciência do torcedor com esses atletas. Seguramente vai precisar do auxílio, do carinho do torcedor.
Aquele que veste o manto que está dentro do campo, quando ele ouve um aplauso, um incentivo, está muito mais condicionado. Ele está mentalmente próximo de realizar coisas boas. Por favor, torcedor, ajude também esses atletas e a equipe toda que está nesse momento. Flamengo pode encarar mais uma vez a altitude na Libertadores pelas quartas de final. Após Grêmio ficar em segundo no grupo C da Libertadores, Mengão tem mais um time da Bolívia no caminho do mata-mata. Pela Copa Libertadores, o Flamengo, que se classificou em segundo no grupo E, vai encarar o Bolívar novamente nessa edição, dessa vez, pelas oitavas de final do torneio. Faltava apenas descobrir o último time que se juntaria na chave do Mengão. Estava entre Grêmio e The Strongest da Bolívia. Após time gaúcho ceder um empate nos últimos minutos para o Estudiantes, pela última rodada da fase de grupos, foi confirmado o time boliviano do lado do Flamengo, no qual, em caso de classificação de ambas as equipes na próxima fase, irão se enfrentar pelas quartas de final. O The Strongest joga contra o Peñarol do Uruguai, decidindo o jogo de volta em casa no estádio Hernando Siles, a 3.660 metros do nível do mar, também conhecido como o estádio mais alto do mundo. O problema para o Mengão é que não possui um retrospecto muito favorável quando joga em altitudes elevadas, tendo apenas uma vitória em 7 jogos. Muito por conta do ar rarefeito, os jogadores brasileiros não são acostumados a essas condições, e por isso acabam não rendendo o esperado. Na última vez que se enfrentaram ainda esse ano, o mais querido foi derrotado por 2-1 pelo Bolívar, que pressionou muito o time carioca, chegando perto de ampliar o placar. Com todos os jogos sendo pela Copa Libertadores, confira o retrospecto do Mengão jogando acima dos 3.000 metros. Bolívar 3 multiplicação 1 Flamengo, 1983, 3.640 metros. Real Potosí 2 multiplicação 2 Flamengo 2007, 4.090 metros. Cienciano 3 multiplicação 0 Flamengo, 2008, 3.360 metros. Real Potosí 2 multiplicação 1 Flamengo 2012, 4.090 metros. Bolívar 1 multiplicação 0 Flamengo, 2014, 3.640 metros. São José 0x1 Flamengo, 2019, 3.700 metros. Bolívar 2 multiplicação 1 Flamengo, 2024, 3.640 metros. Como dito acima, o Flamengo enfrentará o Bolívar pelas oitavas de final da Libertadores, nos dias 14 e 21 de agosto, com a partida de volta sendo decidida na altitude de La Paz. O técnico Tite terá um pouco mais de 2 meses para se preparar para esses confrontos. De olho no Brasileirão. Enquanto a decisão da Libertadores não chega, o Mengo foca no Campeonato Nacional. A equipe assumiu a liderança na última rodada com 14 pontos, seguido de Bahia com a mesma pontuação. Botafogo e São Paulo fecham o G4, ambos com 13 pontos. O próximo embate do time de Tite é contra o Grêmio pela 8ª rodada da competição. A partida ocorre nesta quinta-feira, 13 às 20 horas, no estádio do Maracanã. Possível salário de Reinier em retorno ao Flamengo é revelado e deixa a nação surpresa. Meia pode estar retornando ao mais querido após experiências frustradas na Europa. O Flamengo vendeu Reinier para o Real Madrid no ano de 2020, em uma negociação que gerou 136 milhões de reais ao mais querido. Na época, o meia era considerado uma das maiores joias do futebol brasileiro. Todavia, desde que chegou ao time espanhol, o atleta tem acumulado empréstimos e ainda não conseguiu se firmar. Até aqui, o jogador acumulou passagens por Borussia Dortmund, Girona e Frosinone. Em virtude disso, muito tem se falado sobre a possibilidade de Reinier retornar ao Flamengo neste segundo semestre. Inclusive, segundo a apuração do Jornal dos Esportes, o jogador já negocia com o Mengão, onde pode ter um salário abaixo dos 300 mil reais por mês. Salário surpreende torcedores. Isso porque, em caso de empréstimo, o clube carioca precisa arcar com o salário que está previsto no contrato do atleta com o Real Madrid, ou seja, 600 mil euros por ano. Mensalmente, o valor embolsado por Reinier é de 50 mil euros, o que, segundo a RTI Esportes, não passa de 288,8 mil reais por mês, trazendo para a nossa realidade. O valor é considerado acessível para a realidade brasileira. Não obstante, o RTI ressalta que, neste momento, a chegada do jovem não é prioridade na Gávea. A fonte afirma que a chegada de outros nomes agrada mais ao time carioca. Em sua última temporada, o brasileiro atuou por empréstimo no Frosinone da Itália. Lá disputou 23 partidas, marcou 3 gols e distribuiu outras 2 assistências.